Muito bem. A palavra de Deus nos fala, principalmente ali nos Salmos, sempre diz porque o Senhor vem, Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua bondade, a sua fidelidade. Deus é justo juiz. Nós sabemos que nenhum pecado, nenhum erro de quem quer que seja fica sem ser punido. Nenhum pecado fica sem ser julgado e condenado e receber uma sentença. Como fazemos? Nós somos tão falhos, nós erramos tanto, nós, a nossa casa, a nossa família, o nosso país. Como não escapar? Como podemos escapar das nossas próprias culpas? Nós sabemos que a solução para o pecado está em Jesus. Ele tomou sobre si a nossa culpa, Ele assumiu a nossa dívida, Ele assumiu o nosso lugar. O castigo que era para nós caiu sobre Ele e nós fomos sarados, fomos curados, fomos restaurados, fomos justificados pelo sangue de Jesus. Ele pagou por nós. Então, nós sabemos que para o juízo de Deus não cair sobre as nossas vidas, para sermos livres da ira vindoura, precisamos estar em Cristo. Precisamos estar identificados com Ele, na sua morte, ressurreição e ascensão. Precisamos estar em Cristo. Vamos ver aqui que na palavra de Deus o Senhor nos mostra quantas vezes o povo de Deus, quantas vezes passou por momentos tão difíceis e vinha o juízo de Deus e o povo clamava ao Senhor e Deus levantava um libertador. Sempre que Deus vai mandar juízo sobre a terra, antes Ele levanta quem clama, quem ora, quem busca, quem intercede. Vamos ver aqui na história de Abraão, em Gênesis 18, de 20 a 33, essa história de um juízo que foi decretado por Deus e como Ele levantou intercessão. Está escrito assim: disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Vamos ver um pouquinho desta história. Nós sabemos que vieram 3 anjos ao encontro de Abraão. No momento mais forte de maior calor do dia, ou seja, ao meio-dia. Abraão os viu e percebeu que era o Senhor. Um deles era o próprio Deus, era o próprio Jesus, com mais 2 anjos. E o Senhor revelou a Abraão o que estava para fazer. Primeiro, na sua casa. Dentro de 1 ano, e Sara terá um filho. Segundo, Deus chamou Abraão à parte e disse: eu não vou esconder de você, Abraão, o que estou para fazer na terra. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque o que eles estão fazendo é tão forte, é tão terrível, que o clamor deles chegou até mim. E eu estou indo. Os anjos foram, eu estou indo para ver, para sentir, para ver realmente o que está acontecendo em Sodoma e Gomorra. Seria uma oportunidade para aquela cidade se arrepender. Seria uma oportunidade para Sodoma e Gomorra reconhecerem Deus, a presença de Deus naqueles 2 anjos que chegaram. Os anjos eram muito bonitos, eram muito especiais, não eram da terra. Mas Sodoma e Gomorra os via com olhos carnais, com olhos de pecado. E a Bíblia diz que do maior ao menor, do mais jovem ao mais idoso, todos estavam na porta de Ló para abusarem dos anjos, como sodomitas, como homossexuais,
ali estavam para orgias sexuais. Era como era conhecida aquela cidade, ou aquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra. Deus ia destruir, mas nós vamos ver que Deus fala com Abraão para que ele possa interceder. A pior pessoa do mundo, mais malvada, mais fria, mais terrível, mais perversa, recebe intercessão do próprio Deus e do povo de Deus, para que seu coração seja mudado, para que ela possa ter uma chance, uma oportunidade de conhecer Deus e o amor de Deus. E nós vamos ver que isso aconteceu com Sodoma e Gomorra. Diz aqui, então partiram dali aqueles homens, foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Abraão ficou ali diante daquele anjo que era o próprio Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Abraão aqui, ele está intercedendo. Está dizendo: Deus, se tivesse 50 justos naquelas cidades. Ele não sabia que porcentagem era essa. 1%? Não sei. Mas ele pensou um número razoável. 50 justos. 50 pessoas que amassem a Deus, que tivessem respeito. 50 pessoas que tivessem uma vida íntegra, uma vida honesta, uma vida limpa, uma família bonita. 50. Vamos ver a resposta do Senhor. Deus então responde dizendo: então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei toda a cidade por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem 5 justos, destruirás por isto toda a cidade? Abraão continua intercedendo: Senhor, e se não forem 50, mas 45? Se faltarem 5 justos, o Senhor vai destruir? Qual foi a resposta? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não o farei, se encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Abraão orou, instou com Deus até ficarem 10 justos. Imagina, se você é justo, você está preservando a sua cidade. Como justos, nós preservamos o nosso país do julgamento de Deus. Se Deus olha para o nosso país e vê as blasfêmias, e vê os escárnios, e vê a zombaria ao seu nome,
e vê como tratam as coisas espirituais, como tratam a sua palavra, como tratam seu filho Jesus. É para destruir num sopro com fogo todo o nosso país. Se Deus olha para o Brasil e vê a feitiçaria, a promiscuidade, o adultério, a prostituição, as perversões sexuais em paradas gay, se o Senhor olha para isto, o juízo vem, o julgamento vem, o fogo vem. O que fazer? Como Abraão. Quando Deus disse para Abraão que ele destruiria estas cidades ímpias, Abraão intercedeu: Deus, tu és justo. Destruirás o justo com o ímpio? Destruirás aquele que te ama junto com aquele que te ofende? Não, o Senhor é justo juiz. Senhor, se tivesse 50 justos, ou 45, ou 30, ou 20, ou 10, Deus disse: por amor dos 10, não destruirei. Quem sabe Abraão deveria ter intercedido mais, porque na verdade em Sodoma e Gomorra havia apenas um justo, somente o seu sobrinho Ló. Nem as suas filhas eram justas, nem a sua esposa era justa, porque eram meninas que estavam contaminadas com a ideologia de gênero, estavam contaminadas com as ideias de Sodoma e Gomorra. Elas praticaram incesto com seu próprio pai. A esposa de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Na verdade, era somente Ló. Mas Abraão parou em 10. Por que será que ele parou em 10? Que número é esse que Abraão pensou? Abraão pensou na influência de seu sobrinho. Ele sabia: Ló, meu sobrinho, é um crente. Ele é firme, ele ama Deus, ele ora. E a Bíblia nos diz que ele afligia sua alma justa todos os dias, por causa da perversidade dos pecados daquelas duas cidades impenitentes. Abraão pensou: Ló é justo. A esposa dele, ele deve ter ensinado para ela a amar ao Senhor, a orar, a servir ao Senhor. Já são 2. Ele tem 2 filhas. As meninas devem também amar a Deus. Já são 4. As meninas já estão moças e estão prometidas, vão se casar com 2 jovens, já são 6. A Ló deve ter um seu mordomo de confiança que também deve ser um crente, já são 7. Cada uma das mulheres, a sua esposa e as suas 2 filhas, tem damas de companhia, servas, que também devem ser crentes. 10. Bom, se a casa de Ló é justa, tem 10 justos. Mas não havia 10. Havia só o Ló. Porque só ele, na sua casa, era justo. E ele não conseguiu levar a sua família ao conhecimento de Deus. E as cidades foram destruídas. Nós, eu e você, que temos Jesus, nós somos sal da terra para preservar. Enquanto aqui estivermos, nossa nação será preservada. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, nós oramos nesta hora para que Tu tenhas misericórdia do nosso país. Que o Senhor não leve em conta os pecados tão terríveis que têm sido cometidos contra Ti no Brasil, mas que o Senhor contemple o Teu povo, um povo lavado, remido no Teu sangue, arrependido, humilde, um povo que rasga o seu coração e que Te diz: ouve, Senhor, a nossa oração. Abençoa o nosso país, livra o Brasil de toda corrupção, de todo mal, de todo juízo que virá. Guarda e preserva a nossa nação, traz um poderoso avivamento sobre toda a igreja, sobre cada igreja, para que todos nós possamos andar na luz do Teu rosto, sendo obedientes à Tua palavra e cumprindo o Teu querer. Eis-nos aqui, ouve-nos,
atende-nos e usa-nos para abençoar o Brasil, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. É isso aí, que você permaneça fiel ao Senhor. Ore pelo Brasil. Saiba que Deus ouve a nossa oração. E até o nosso próximo encontro, no próximo programa, quando aqui estaremos compartilhando a palavra de Deus, aqui na Rede Super. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.